Você é a pessoa mais importante deste mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Nunes e hoje eu tenho o privilégio, mais uma vez, de comunicar para você a grandeza do pensamento. A grandeza criada por Deus, a grandeza criada pelo grande Criador do Universo em a sua vida. Ela não foi feita para dar errado. A sua vida foi feita para dar certo. Mas antes de nós discorrermos este assunto tão poderoso, que é o pensamento grande, nessa série que eu estou dedicado a mostrar para cada um de vocês o quanto vocês são importantes, baseado no meu primeiro livro, Como Pensar Grande. Pense Grande, de Thiago Nunes, e hoje eu vou trazer insights, vou trazer três capítulos extremamente poderosos que mudou a minha história e eu espero que ajude a mudar a sua história. Mas antes de mais nada, 95% das pessoas que me assistem, que me dão o privilégio de me acompanhar aqui no YouTube, ainda não são inscritos no canal Thiago Nunes. Aqui embaixo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, faça esse poder do pensamento grande chegar na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Me privilegie como eu quero te privilegiar nessa manhã, neste dia, nesta noite, nesta tarde, que você está vendo esse vídeo, que você está se conectando comigo, que você está aumentando a sua frequência. Eu espero que você seja muito abençoado. Eu declaro bênção sobre a tua vida. Eu declaro paz e muita prosperidade. Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Nunes. Nesta série de Como Pensar Grande, são 4 vídeos. Nos primeiros vídeos nós falamos o início de pensar grande. E hoje nós vamos falar sobre temas muito significativos nesses capítulos tão poderosos do meu livro Pense Grande. Muitos que estão assistindo já leram. E eu quero falar nesses capítulos sobre uma jornada de realização. Voe alto, mas com humanidade e humildade e resultados de alta performance. Tem como ter alta performance? Claro que sim. E no segundo episódio de Como Pensar Grande, nós vamos discorrer neste capítulo 4, que fala uma jornada de realização. Pensar grande. Como chegar nos nossos objetivos. Como chegar nas realizações que nos fazem sermos plenos, completos e cheios de gratidão. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que eu já discorri no meu livro, é: pensar grande não é apenas desejar coisas grandes, mas alinhar propósito com mentalidade e ação. Quantas vezes você tem tido ação na sua vida? Não adianta nós termos excelentes ideias, não adianta nós termos o conhecimento, nós temos a capacidade, mas não agirmos, não termos ação. Lembre que um dos grandes campeões das Olimpíadas, Usain Bolt, este homem ele treinava 4 anos para correr apenas 10 a 15 segundos. Ele teve, antes do objetivo chegar, ação. Ele teve ação de treinar, ação de se preparar, ação de se conectar, ação de buscar o seu propósito, aumentando a sua mentalidade. E aí o seu propósito vai te encontrar. Eu quero te dizer uma verdade, o seu propósito, você nunca vai descobri-lo. Ele vai te encontrar no momento que tu entende a tua identidade. Nesse capítulo 4 eu conto a história de Jackson Leal, um barbeiro que perdeu a mãe com 16 anos, cuidou dos seus irmãos, batalhou, aprendeu a profissão tão poderosa, foi até São Paulo, se profissionalizou
com os melhores barbeiros e cabeleireiros da época. Ele teve ação. Ele entendeu que tinha capacidade, mas entendeu que precisava de ação. Ele voltou para o Rio Grande do Sul, para suas raízes. E hoje ele é uma referência na sua área. Ele é uma referência tendo ação. Se você ainda não segue meu canal no Instagram, Thiago Nunes, Thiago A. Nunes, Mentor Thiago Nunes, vá lá no meu canal do Instagram e você vai ser extremamente abençoado com conteúdos poderosos, conteúdos com fé aplicada, neurociência, física quântica e tantos outros produtos e materiais poderosos para transformar a sua vida. Jackson Leal, este barbeiro que teve tantas dificuldades, mas conseguiu com persistência gerar realização. Mas ele, antes de mais nada, teve ação. E qual é a ação que você está tendo na sua vida? A grandeza interna. Você entendeu que é grande internamente. Já está dentro do seu DNA, plantado por Deus, a grandeza. E por que você pensa pequeno? Por que você permite viver uma vida pequena? Nossa mente e nossas conexões neurais carregam essa possibilidade de expansão diária. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aumentar a nossa consciência e depois partir para uma jornada de realizações. Acreditar em nossas capacidades. A realização não é só algo material. Pode ser fundar uma empresa, mas também pode ser se tornar uma pessoa mais compassiva, mais amável, mais inteligente, mais empática, que tenha ciência do quanto as pessoas são importantes na sua vida. Pensar grande é sim ter a certeza que a jornada será de muitas realizações. Muitas realizações. Nós vivemos um tempo onde a negatividade ela impera e nós temos que romper essa raiz ruim da negatividade. E para isso, nós temos que ter a confiança interna que as realizações irão acontecer. O importante sempre é buscar o autodesenvolvimento e a evolução. O ser humano ele não nasceu para ser pequeno. O ser humano nasceu para ser grande. É por isso que eu escrevo um livro contando a minha história. Em 13 capítulos. Tudo que eu passei, tudo que eu aprendi até chegar aonde estou hoje. E daqui para frente há também uma jornada poderosa, uma jornada com propósito, uma jornada que tem assim muitas realizações. O propósito ele age como uma bússola. Quando alinhamos ações com valores e sonhos profundos, a vida flui com mais clareza. Quais os propósitos da sua vida? Quais as realizações que você quer? Para que isso aconteça, você precisa pensar grande. Você precisa sair da pequeneza, da escassez, aumentar a sua consciência, aumentar a capacidade de encontrar a sua identidade. A sua identidade está dentro de você. A sua identidade está lá. Mas alguma crença está afogando ela, está colocando ela dentro da água e não deixando ela respirar. E é por isso que é o meu propósito neste mundo, é clarear que você tem uma identidade. Quem quer alcançar as suas realizações, precisa de resiliência. Os desafios na jornada, as barreiras que nós vamos passar, elas são oportunidade de evoluirmos,
de aprendermos, de nos conectarmos com o grande Criador do Universo, nos conectarmos com pessoas que estão mais avançadas que nós, pessoas que têm mais conhecimento e aprendermos. Elas não são para nos destruir, elas são para nos trazer crescimento. Cada fracasso carrega uma lição que nos fortalece. Aquele que quer chegar, sim, nas realizações, precisa entender que os desafios não são para nos destruir, mas os desafios são para nos fortalecermos, para entender o lugar que nós estamos e o que precisamos para chegar lá na frente. Pensar grande é cultivar uma mentalidade expansiva. Não se permita pensar pequeno. Não se permita viver uma vida sem realizações. Mentalidade expansiva e resiliência que nos mantém firmes, até mesmo nos períodos de incertezas e desânimo. Porque nós vamos ter incertezas e desânimos em alguns momentos. E o que vai acontecer? Quando você tem a clareza das suas realizações, você tem um caminho. E esse caminho com clareza, vai ajudá-lo a ultrapassar todos os desafios. Vai ajudar você a entender que aquele processo, ele veio para só trazer na sua vida grandeza. Para que você conte histórias de vitória. Histórias de vitória. No capítulo 5 do meu livro, eu falo sobre de asas para a humanidade e para a humildade. Quando nós entendemos claramente que há uma centelha do divino, há uma centelha de Deus na sua vida, há uma centelha de poder na sua vida, você vai entender que você é um ser humano super poderoso. Mas ao mesmo tempo você vai entender que precisamos de humildade. O Dr. Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil, junto com a sua esposa, Camila Vieira, eles falam muito e discorrem muito sobre um assunto poderoso, sobre o orgulho. E o orgulho, ele tem 36 facetas, ele tem 36 máscaras, ele tem 36 demônios, vamos assim dizer, do mal, querendo nos desviar da nossa identidade. E nós temos que cuidar sobre isso. Ao mesmo tempo que temos o poder, porque temos a centelha do divino dentro de nós, nós precisamos ter a humildade de muitas vezes, como o grande apóstolo Paulo, de sentar aos pés de grandes homens e ouvir, aprender, ser humilde, pensar com humildade. Pensar grande sem humildade e humanidade é algo vazio. E você precisa entender isso. É algo vazio. Nós precisamos entender a grandeza da humanidade. Nós somos o único ser, querido, o único ser que raciocina, o único ser que pode prever o futuro, o único ser que pode plantar o seu futuro. Toda a criação, ela é regida apenas pelos seus impulsos, mas nós não. Nós somos regidos por planejar um futuro brilhante. Nós podemos fazer essa decisão. Então, relembrando, pensar grande sem humildade e sem humanidade é algo vazio. A verdadeira grandeza é algo coletivo. E nós precisamos abrir as nossas mentes para isso. Humildade não é se diminuir, você se achar pequeno, mas é reconhecer que não sabemos tudo. Todos os dias lá atrás você pode contemplar uma biblioteca excelente. Todos os dias que eu sento e me deparo a grandes homens e grandes mulheres do passado ou do presente com tantas capacidades, eu digo para mim mesmo todos os dias, eu preciso mais. Eu preciso me alimentar mais. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso aplicar mais essas verdades na minha vida, para que a minha vida possa
continuar e deve se desenvolvendo. Então, ser humilde não é se diminuir, mas é reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos de outras pessoas para ter outras conquistas. E para isso nós precisamos compartilhar conhecimento, compartilhar energia, compartilhar ecossistema. Mas lembre que é o que eu sempre falo aqui no meu canal, eu falo no meu Instagram, depois que eu aprendi isso, a minha vida deu um salto quântico. Escolha o ecossistema. Escolha as pessoas certas para sentar na sua mesa. Não escolha qualquer ser humano, com qualquer mentalidade. Escolha pessoas com mentalidade grande, com mentalidade de expansão, com propósito, com clareza de propósito. Quando você tem clareza de propósito, o seu caminho, ele é lindo, ele é belo, ele é cheio de desafios, mas você sabe que ultrapassá-los, você chegará no destino que Deus colocou na sua vida. Eu quero lembrar de um homem muito importante, ou o mais importante, Jesus. Ele escolheu 12 homens comuns e mudou a história da humanidade com serviço e muito amor. Porque o serviço, ele é amor. Porque o amor, ele não é um sentimento. O sentimento, ele vai e vem como as ondas do mar. O amor, ele é uma ação. Se alguém que está do seu lado diz que te ama, mas não tem ação que prove isso, ele não te ama ou ela não te ama. É uma mentira. Ele está te mentindo. O sucesso, ele é coletivo. Ele é coletivo. Não se constrói nada grande sozinho, mas elevando quem está ao nosso redor, ajudando quem está no nosso redor, e assim automaticamente nós seremos ajudados. Pensar grande é ter humanidade e humildade. O que é empatia? Se fala muito nos dias de hoje sobre empatia. Empatia é verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Vamos sentir a dor do outro? Nós precisamos fazer um exercício para isso. Tem como sentir, não no mesmo grau e gênero, mas sim, com sentimento tem sim. Como sentir a dor de outras pessoas. Entender as dores, a necessidade e os sonhos das pessoas. Isso é empatia, é se colocar no lugar dela. É empatia. E a empatia é transformada em crescimento pessoal, em impacto social. Hoje nós estamos sendo pressionados a pensarmos somente em nós mesmos. Estamos errados se você pensa assim. Você não pode pensar só em você. Você precisa pensar em outras pessoas. Qual é o legado que tu vai deixar nessa humanidade? Se hoje o grande arquiteto do universo te chamasse, o que as pessoas diriam sobre você? O que diriam? Nas histórias atuais, olha que incrível, Nelson Mandela, o presidente da África do Sul, lutou contra o apartheid com uma visão coletiva. Uma visão coletiva. Olha que exemplo fantástico. Um homem com 70 anos, ele poderia ter saído da cadeia, das grades, que foi preso injustamente. São histórias. E as histórias precisam ser contadas. Com 70 anos ele tomou uma decisão, com ação, com humildade, com humanidade. Eu vou ser presidente e vou mudar a história do meu povo. Vou mudar a história do meu povo. Quantos professores batalham para ter uma vida, para buscar uma vida melhor para os seus alunos? A minha esposa é professora e todos os dias ela sai da nossa residência com o propósito de mudar a vida dos seus alunos, botar uma semente no subconsciente deles que eles são muito capazes de ter uma vida extraordinária. Mas para ter uma vida extraordinária, tu precisa fazer alguma coisa extraordinária. Tu precisa aumentar a tua consciência. Quantos voluntários, pessoas comuns, que não estão nas televisões,
que não estão aparecendo, mas que todos os dias fazem um trabalho maravilhoso. Pequenos atos de bondade que se multiplicam todos os dias. Então seja humano. Quer pensar grande? Pense como um ser humano. Pense no momento coletivo, mas claro, com humildade. E você vai ter grandeza. O efeito cascata. Um ato de generosidade inspira outros, criando uma onda de transformação. Eu tenho um evento que se chama Pense Grande, um presente de Deus na minha vida. E eu cuido desse evento como se fosse um filho, não porque ele é de Deus, eu sou apenas um mordomo. Mas eu cuido dele, lembrando que é um efeito cascata. No momento que eu vou aumentando a consciência de outras pessoas, essas pessoas vão aumentando a consciência de outros. E nós chegamos a um denominador cada vez melhor, cada vez mais poderoso, de termos, sim, uma sociedade com pensamento grande, uma sociedade com humildade, uma sociedade com humanidade que pensa no próximo. Humildade mais aprendizagem. Isso é poder. Reconhecer que sempre podemos aprender mais, sempre podemos crescer mais, sempre podemos nos desenvolver mais. Eu gosto muito de um texto judaico cristão que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Nós precisamos entender que o ser humano ele nasceu para ser grande. Pensar grande é servir outras pessoas. É servir a população, a humanidade, servir os teus parentes, servir as pessoas que estão ao seu redor. Claro que com humildade, claro que com transparência, claro que você vai ter a consciência aumentada e vai entender que você não está fazendo aquilo para a sua glória somente. Porque o obreiro carece, sim, do seu pagamento. E o pagamento pode ser feito por Deus. Pode ser feito por um elogio, pode ser feito por um abraço, por um carinho. Eu tenho um propósito de sempre palestrar para crianças de vulnerabilidade. Eu mostro para elas o quanto elas são importantes. E na última palestra que eu dei, chegou uma adolescente para mim de mais ou menos uns 16 anos. E ela disse para mim assim: Tiago, eu não sou importante. E eu disse para ela: tu é importante. E ela disse: não, eu não sou importante. Mas eu sabia a raiz que vinha dos pais. E eu mostrei para ela o quanto ela era importante. Ela disse que não tinha recebido dos pais ainda, nessa juventude dela, elogios. Tome muito cuidado. Pensar grande é se colocar sim no lugar do outro. Elogie as pessoas com verdade. No capítulo 6 do meu livro, eu falo de resultados de alta performance. O ser humano ele não nasceu para ter uma baixa performance. Nós nascemos para ter performance cada vez mais elevadas, cada vez mais poderosas, performances que cheguem e encaixem com a nossa identidade. No dia de ontem, eu fui até um estabelecimento profissional e uma moça, uma jovem, 23 anos, falou para mim que não sabia a sua identidade. Quando tu não sabe a tua identidade, tu não sabe que tu tem uma centelha do divino, que quando tu olha para este dedo, esse indicador tem o quê? Esse indicador tem uma digital. Essa digital é única. Em 8 bilhões de pessoas, você é único. 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 Ninguém é igual a você. Depois da mentalidade do coração no lugar certo, pensar grande gera muita performance e resultados concretos. Resultados que vão marcar a vida, a sua vida e a vida das pessoas.
Mais uma vez citando os maiores coaches do Brasil, o sucesso deixa pistas. As pessoas vão notar. Eu gosto muito também do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal diz algo que pode parecer pesado neste momento, mas é uma grande verdade. As pessoas só vão reconhecer você quando você tiver resultados. Sem resultados, ninguém vai reconhecê-lo. Ninguém vai reconhecê-lo. Quando eu iniciei o Pense Grande, muitas pessoas deram risada, acharam que aquilo ali deveria ser pequeno, um evento para 20, 30 pessoas. E sempre Deus disse no meu coração: tenha alta performance, porque eu te mostrei o quanto tu é grande. Alta performance é resultado com ação, e isso se torna extraordinário. Resultado com ação, ação com resultado, e isso se torna extraordinário. As crenças limitantes, elas querem acabar com a auto-performance. Quem acredita que não pode, vai se sabotar. Já se auto-sabota. Se auto-sabota. Mas, ao rompermos essas crenças, surge a força para realizarmos o que precisamos realizar para o impossível acontecer. Essa palavra impossível, para mim, ela só existe no dicionário. Porque quando tu entende a tua identidade, tu entende quem tu é, automaticamente o teu propósito vai te encontrar. E quando ele te encontra, não existe mais essa palavra impossível, porque tu vai viver o extraordinário que tu nasceu para viver. Eu tenho certeza que tu nasceu para viver o extraordinário. Mas lembre-se destes 3 capítulos que eu falei agora. Uma jornada de realização. Quando você entende quem é, você começa a pensar grande. E quando você começa a pensar grande, você vai encontrar todas as realizações. Voe alto. Por que nós queremos voar tão baixo? Voe alto. Você vai sim conseguir encontrar e realizar todas as metas, mesmo elas as mais desafiadoras. Nós somos um motor em desenvolvimento, em crescimento. Nós precisamos acreditar e pensar grande. Nós temos uma força muito grande dentro de nós. Eu quero te dar alguns exemplos práticos dos nossos dias. O Elon Musk com a SpaceX, ele conseguiu, com a centelha do divino, mas confiando no seu pensamento grande, que um foguete poderia retornar à Terra. E com fé, física quântica, neurociência, e não tem como fugir de princípios milenários cristãos, princípios judaicos milenares cristãos. O ser humano, ele tem um poder que ele não sabe ainda que existe. E aqueles que sabem mudam a sua história, mudam o seu tempo, pensam grande, continuam se desenvolvendo, continuam crescendo, continuam buscando. Então, nesses 3 capítulos que eu trouxe para você, eu espero que a sua mentalidade continue se desenvolvendo, continue crescendo, continue buscando e buscando se transformar no objetivo principal da sua vida. Quando você sabe quem é, você vai encontrar, ou o teu propósito vai te encontrar. Eu quero dar o exemplo de Michael Phelps, a disciplina que este atleta teve. A disciplina, metas ousadas, treino implacável, o tornaram um recordista olímpico. Mas se você pensar pequeno, você nunca terá resultados de alta performance. Nunca. Pare de pensar pequeno. Pare de ser pequeno. Está na hora de acordar.
Está na hora do basta. Acabe com essa narrativa de pessoas pequenas. Acabe com essa narrativa negativa. Pensar grande é um combustível. Nos dá energia, motivação e muito engajamento de termos uma vida extraordinária. Eu me despeço com a minha palavra-chave neste momento. Nada acontece até que você entenda que é grande. Viva o extraordinário, mas para viver o extraordinário, você precisa fazer coisas extraordinárias. Aumente a sua consciência. E eu te declaro, e eu te desejo, paz e pensamento grande.